Fala, queridos e queridas, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o professor Felipe Carvalho, eu disse Carvalho, e nossa aula hoje é sobre lipídios. Eles são compostos orgânicos e apolares. Se você lembrar que a água é polar, né, e isso facilita as interações que a água tem com outros compostos, certo? Tá? E os lipídios são apolares, logo eles são insolúveis em água. Você lembra, por exemplo, você vai olhar seu prato em casa depois do almoço. Você não lava o seu prato depois do almoço só com água. Você passa um detergente, por exemplo, para remover a gordura, certo? A gordura é um tipo de lipídio, beleza? Esses lipídios são solúveis em solventes orgânicos, acetona, éter, entre outros. Exercem inúmeras funções dentro do organismo. Eles são a segunda fonte de energia do corpo. Felipe, qual é a primeira fonte de energia? São os carboidratos. Mas por que mesmo os lipídios, sendo mais energéticos, são a segunda fonte? Porque a digestão e a absorção é mais lenta. Eles estão relacionados ao armazenamento, ao material de reserva futuro. Eles são, em alguma parcela considerável de animais, eles são guardados em células chamadas de adipócitos. Beleza? Também atuam como isolante térmico e mecânico. Lembra lá do ursinho polar, do urso polar lá, que tem uma capa de gordura lá? Certo? Ele tem a capa de gordura de 10 a 12 centímetros, essa capa de gordura. Certo? E ela é um isolante que protege em relação ao frio. Além disso, também protege os órgãos internos de impactos. Beleza? Isolante elétrico, você vai lembrar da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma estrutura encontrada no neurônio. É uma estrutura lipídica, tá? E que encapa o neurônio, certo? Permitindo o fluxo elétrico, tá? Transcorrer de forma normal, certo? Também os lipídios formam uma membrana plasmática. Vamos falar mais à frente de fosfolipídios. E os hormônios, que a gente vai falar dos esteroides. São só essas funções? Não. Eu posso citar outras inúmeras funções dos lipídios. Como, por exemplo, eles dissolvem vitaminas. As vitaminas lipossolúveis só são dissolvidas na presença dos lipídios. Quem eram as vitaminas lipossolúveis, Felipe? As vitaminas da queda. K, E, D e A. Beleza? Vamos falar um pouco dos tipos de lipídios, né? Nós temos os glicerídeos, que é formado por uma molécula de álcool, né, mais um ácido graxo, que é um ácido carboxílico. Tem a hidroxila presente lá. Certo? Quando eu falo, então, de triglicerídeos, eu falo de 3 moléculas de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. Ok? Quais são os glicerídeos? Óleo e gordura. Felipe, como é que eu diferencio o óleo da gordura? É simples, é só ver no seu dia a dia. Você vai comprar, por exemplo, no mercado, óleo de soja. Óleo de soja. Então, o óleo ele é de origem vegetal e se encontra no estado líquido na temperatura ambiente. Certo? Está no seu churrascão lá, comendo a carninha, lá, a picanha maneira, e tem a gordurinha na picanha lá. Certo? A gordura é de origem animal e encontra-se sólida à temperatura ambiente. Aí essa parte de saturado e insaturado, Felipe, é simples. Quando eu falo assim, eu estou saturado de você, significa dizer que eu não aguento mais você. Eu estou de saco cheio de você. Certo? Quando está saturado o composto, tá, não permite mais a entrada de hidrogênios. As ligações são simples, os carbonos são associados a ligações simples. Certo? Agora, o insaturado, tá, ele pode ter ligações duplas, o que permite a quebra dessa ligação dupla e a inserção de hidrogênio. É o que acontece muito com a margarina. Né? A margarina, quando você olha lá, ela está hidrogenada artificialmente. Então, como é que ela é feita? Né? O cara usa uma enzima que quebra essa ligação dupla, tá? E satura ela com hidrogênios. E aí ela passa de ser líquida para
ser sólida. Ok? Beleza isso? Queridos cerídeos. Os cerídeos, eles são extremamente hidrofóbicos. Tá? Por essa característica, são usados como impermeabilizante. São as ceras. O mel, a cera do ouvido. Tá? A cera do ouvido, por exemplo, além de ser antisséptica, de evitar algumas infecções auditivas, tá? Ela também impermeabiliza as estruturas do ouvido interno. Beleza? Os cerídeos são formados por um álcool que não é o glicerol, mais um ácido graxo. Beleza, galera? Fosfolipídios, o nome já diz, né? O fosfato com o lipídio, associado ao lipídio, certo? O fosfolipídio, ele está associado à membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é fosfolipídica, ela é bicamada fosfolipídica, certo? E essa estrutura eu tenho um fosfato e um ácido graxo, certo? O fosfato, ele reage com a água, aceita a água, ele é hidrofílico. O ácido graxo, ele é apolar, então ele é hidrofóbico, repele a água, certo? Você vai ver, por exemplo, que a parte do fosfato, na membrana plasmática, ela é voltada para o meio extracelular, para permitir o quê? A entrada de água. E também a parte do fosfato, ela é voltada para o meio intracelular, para permitir a saída de água, certo? Então, essa composição desse fosfolipídio permite a entrada e a saída de água no que a gente conhece como transporte pela membrana, a osmose, né? Certo? Beleza? Os esteroides, né? O principal esteroide é o colesterol. O colesterol, ele, por exemplo, atua na formação dos hormônios sexuais. Progesterona, testosterona, tá? São esteroides. Só nos hormônios sexuais? Não. Eles, por exemplo, eles formam a aldosterona. A aldosterona não é um hormônio sexual, é um hormônio que controla as taxas de sais no organismo. Tá? Além do cortisol também, é um hormônio derivado do colesterol, certo? Eles estão presentes também na membrana plasmática e permite a flexibilidade da membrana plasmática. Também é uma característica do colesterol. O que é muito cobrado em prova, já caiu no Enem uma vez já, é essa parte do lipoproteínas, né? Do bom colesterol e do mau colesterol, certo? Então eu tenho o HDL e o LDL. O LDL é chamado de mau colesterol e o HDL é o bom colesterol. Esse LDL, ele tende a ficar depositado nos vasos, nas artérias, diminuindo o fluxo de sangue ou até bloqueando o fluxo de sangue, numa doença chamada de arteriosclerose, certo? O HDL não, porque ele é o bom colesterol, porque ele pega esse LDL, tá, dos vasos, acopla esse LDL e leva até o fígado, aonde no fígado ele é degradado. Mas por que isso, Felipe? LDL, HDL? O LDL é o colesterol de baixa densidade. O HDL é o colesterol de alta densidade. Ok? Beleza. São lipoproteínas, então são lipídios associados à proteína. O HDL, ele tem uma quantidade de proteínas muito maior do que uma quantidade lipídica. O LDL é ao contrário. A quantidade lipídica é muito maior do que proteica. Logo, esse LDL ele é muito mais nocivo do que o HDL. Ficou ok isso aí? Essa questão caiu do Enem uma vez, perguntava o seguinte, ela falava o seguinte, imaginando que uma pessoa tem uma alimentação não adequada, se alimente mal, quais seriam as taxas de LDL e HDL no plasma sanguíneo desse cara? Certo? Lembrar que o plasma é a parte líquida do sangue. Beleza? Como é que ficariam essas concentrações? Né? Se o cara se alimenta mal,
a taxa de LDL é alta. E a taxa de HDL é baixa. Ok? Então, para o indivíduo que tem uma alimentação não adequada, eu tenho muito LDL e pouco HDL. Beleza? Isso aí, tranquilo? E os carotenoides? Os carotenoides são pigmentos, né? Que nas plantas são pigmentos fotossintetizantes, certo? Tá? O caroteno, por exemplo, ele é um pigmento auxiliar à clorofila, né? Ele ajuda na captação de alguns espectros luminosos, tá? E essa captação excita os elétrons, né? Isso acontece lá na fotossíntese. E também os carotenoides, o beta-caroteno, ele é percussor da vitamina A. Então a quebra do beta-caroteno vai formar a vitamina A. Certo? Vitamina A, para quem esqueceu, é uma vitamina lipossolúvel que está relacionada à visão. Certo? Tá? Está relacionada à lubrificação dos olhos, tá? Ao processo visual. Tanto é que a carência da vitamina A, para quem esqueceu, causa xeroftalmia ou cegueira noturna, que é um processo de ressecamento dos olhos. Beleza? Tá aí? Show? Todo mundo compreendeu? Pode tirar um print. Espero que tenham gostado. Um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.